A paz do Senhor, meninas. Tudo bem com vocês? Hoje, no Elas e Eu, nós vamos continuar falando sobre Eva. Como eu compartilhei com vocês no primeiro vídeo, Eva me chamou muita atenção e quando me decidi por estudar sobre ela, fui muito ministrada e quero compartilhar sobre isso com vocês. Eu quero falar com vocês que nós conversamos um pouco sobre a Eva da criação, sobre a Eva do plano original, e pontuei que muitas vezes a gente não tem de nós a visão dessa Eva, a Eva da criação. Essa criação majestosa em que nós conseguimos entender e enxergar toda a intencionalidade de Deus em nos fazer geradoras de vida, enfim. E eu quero falar sobre isso. Por que nós não conseguimos nos ver como a Eva? Por que nós não conseguimos olhar para nós e entender qual a nossa identidade? Primeiro eu quero te dizer que quando nós olhamos para Eva, olhamos para a queda e acabamos nos assemelhando com ela, é porque, diferente de Eva, nós nascemos no pecado. Nós nascemos depois do pecado. E como eu compartilhei com vocês, a Eva vai prestar conta e já está diante daquele quem pode dizer para ela. Mas eu creio, o que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje é sobre a Eva após a queda, a Eva após pecado. E talvez você vai se assemelhar mais com essa Eva. A Eva após pecado, quando Eva peca e o Senhor vai ao Éden de volta e pergunta: onde você está, Adão? Ele diz: eu estava escondido porque me deparei nu. E o Senhor pergunta para Adão por quê, e ele começa a dizer o que acontece. O pecado se apresenta, né? O pecado vem à luz, vem às claras, vem à tona. E eu quero dizer algo para você. Eu li um livro chamado 12 Mulheres Extraordinariamente Comuns. E como Deus usou essas mulheres da Bíblia e como Ele pode usar você. Esse livro é de John MacArthur. Ele é maravilhoso. E John MacArthur diz o seguinte, que Eva, que na cronologia, que no decorrer da história, muito provavelmente entre a criação e a criação de Eva, entre toda essa dinâmica que eu compartilhei com vocês no vídeo passado se estabelecer, no mesmo momento, no céu, estaria acontecendo a rebelião de Satanás. E Satanás, ele é deposto, ele é destituído de glória, majestade, poder, de relacionar com Deus. Satanás, ele perde a oportunidade de desfrutar daquilo que é mais maravilhoso, daquilo que é mais poderoso, que é a presença de Deus, se chegar diante dele, falar com ele, e ele é colocado para fora do céu. Quando ele é banido do céu, a palavra diz que ele começa a andar pela terra e rodear e passear por ela. Quando ele vem, isso não é bíblico, tá, irmãos? Não tá escrito na Bíblia, mas o John MacArthur, ele relata isso, e se vocês quiserem, eu super indico esse livro. 12 mulheres extraordinariamente comuns na Bíblia, e como Deus a usou e como pode usar você também. E esse autor diz que quando Satanás chega na Terra, ele se depara com uma figura esplendorosa. Lembra que eu falei com você sobre a criação, que Eva foi criada de forma magnífica? E nós temos relatos na Bíblia de como Satanás era belo, de como Satanás era esplendoroso e que ele foi destituído de tudo isso. Quando ele chega na terra, ele se depara com Eva, uma Eva linda, esplendorosa, e que além disso tudo denuncia para ele quem ele deixou de ser. Além de tudo que ela já era, agora ela relaciona com Deus todos os dias na viração do dia. Agora ela tem a terra para ser adjuntora, para ser auxiliadora, para administrar, para ser aquela que tem o domínio. E no céu, Satanás era aquele que levava diante de Deus louvor, era aquele que estava diante do Senhor, é aquele que ministrava diante a face do Senhor. E agora quem vive essa realidade? Eva. Agora quem vive essa realidade? Eu e você. E aí, o que eu vejo
E o que eu entendo e o que esse autor explica, e quando eu olho a Bíblia, fica muito claro de que Satanás usou o plano de tirar, distorcer e de dizer: se eu não sou mais essa figura esplendorosa, você também não vai ser. Se eu não posso acessar mais a presença como eu acessava, você também não vai poder. E aí ele embute o pecado. E é o que faz separação entre o homem e Deus. E aí quando eu olho para isso, faz muito sentido. Só que quando eu vejo essa dinâmica, e eu tô falando do que aconteceu entre Satanás, o homem e o céu, eu quero trazer para você a dinâmica do que aconteceu entre a mulher e Deus. Porque nós nascemos caídas, nós caímos, nós pecamos. E aí, o que a gente faz, Marcelo? O que tem entre Eva caída e eu? O que ela e eu? Não é disso que a gente está falando? Elas e eu? O que Eva e eu, depois da queda, temos em comum? Nós temos em comum uma obra redentora e restauradora e cuidadora de Deus conosco. Se você era geradora de vida, Eva, e Satanás entra tentando trazer o pecado e tentando trazer a morte, te distorcendo na tua identidade, Deus, quando vem ao Éden e se depara com o pecado do homem e da mulher, ele começa a liberar sentenças para Satanás, começa a liberar consequências sobre homens e consequências sobre a mulher. Nós vivemos consequência do nosso pecado, mas existe uma palavra liberada de Deus para Eva naquele lugar, que eu me apego a ela. Depois da queda, o Senhor diz: virá da mulher, ele diz para Satanás, virá da mulher alguém que pisará a sua cabeça. Aleluia! Glória a Deus! Sabe o que ele está dizendo? Satanás, mesmo depois de tudo que você armou, que você tentou fazer do que eu criei para gerar vida, gerar morte, eu vou usar isso como um potencial para pisar a sua cabeça. E nada do que você tentou, e nada do que você armou, e nada do que você cirandou mudou quem ela é em mim. Ela vai gerar algo que vai pisar a tua cabeça. Aleluia! E isso não ficou lá no Éden. E isso nós carregamos até hoje. Por que, Marcela, nós geramos isso até hoje? Essa foi uma promessa só para Eva? Não. Jesus, quando diz para os seus discípulos assim: eu faço coisas maravilhosas, mas vocês farão obras maiores que as minhas. Vocês têm potencial para fazer muito mais do que eu. E aí, quando eu olho para essas promessas e quando eu vejo o cuidado de Deus, irmãs, nós vemos um Deus que depois da queda costura a roupa para Eva e a veste. Não abandona, não deixa. Eu vejo um Deus, e a própria Bíblia diz que Eva declara: com a ajuda do Senhor eu tive filhos. Sabe o que ela está dizendo? O Senhor foi a minha doula, o Senhor foi o meu obstetra, o Senhor foi o meu anestesista, o Senhor foi o meu pediatra, foi o Senhor quem fez o meu parto, o Senhor foi a minha parteira. Olha esse cuidado e olha esse zelo de Deus para com essa Eva caída. Quanto cuidado de Deus! E é sobre essa Eva que eu quero compartilhar com você. Sobre essa Eva e eu, que vivo o cuidado de Deus, que vivo o amor de Deus e que existe promessa sobre a minha vida, apesar de mim. A obra redentora de Jesus sobre a nossa vida nos alcançou, nos resgatou, nos redimiu e hoje nós podemos voltar ao Éden e desfrutar do plano original, de quem Ele me criou para ser e sobre as promessas que Ele deixou sobre a minha vida. Eu quero deixar você com essa pontinha de esperança e com essa palavra. Volte ao Éden, volte ao plano original, volte àquilo que Ele criou, receba do Senhor, mesmo depois da queda, palavra de vida e esperança. Porque quem sabe você, como eu e como Eva, tenhamos uma história em que Satanás tentou nos distorcer, nos corromper, mas eu convido você, como Eva e eu, a voltar ao plano original. Como Eva e eu, voltar os olhos para o Criador e entender que nós temos em Deus uma palavra: nós pisaremos a cabeça dele. Nós somos geradoras de vida. Você, Eva e eu.
Amém? Um beijo.